Bem, antes de iniciarmos o assunto, é válido afirmar o seguinte: se você tem interesse no curso introdutório de filosofia, a ser tratado os temas de maneira séria, didática e sem perder a profundidade, entre em contato aí nos comentários, né? Puxe conversa que a gente vai conseguir aí dar mais informações sobre o seu interesse. No nosso curso introdutório de filosofia, já temos mais de 45 aulas gravadas, cada aula de mais ou menos 1 hora e meia, até aulas de 2 horas, tratando aí diversos temas, né, e diversas ideias dos grandes filósofos da tradição. Nós temos a pretensão de trabalharmos esse curso em 4 anos, estamos apenas no primeiro ano, e você já terá acesso de maneira direta a essas mais de 45 aulas, além de poder acessar uma vez por semana aulas novas ao vivo, podendo assim perguntar e tirar suas dúvidas. Então, se você tem interesse por filosofia, basta comentar aí embaixo e me procurar através de algum atalho que vai estar aí presente, ok? Bem, dito isso, podemos então introduzir o assunto relacionado à família. Tá? Bem, para compreendermos o que é família, a gente pode apelar aos filósofos da tradição, dentre eles, o maior da filosofia pagã grega, que foi Aristóteles. Né? Aristóteles dizia que o homem é um animal político e que, portanto, a vida política do homem faz parte da natureza do homem. Né? Mas o que isso significa? Significa dizer que o homem tem uma natureza voltada para a vivência em sociedade, para a vivência na polis. Né? E por que isso? Porque o homem depende de outro ser humano. Né? Apesar do ser humano ter uma natureza racional, já nascer com a capacidade racional, intelectual de captar as verdades, o homem precisa da orientação daqueles que já sabem usar o intelecto, já sabem usar a razão. E nesse sentido, o homem precisa de educação. O homem precisa de uma vida na polis, de uma vida social. Aristóteles leva isso tão a sério que ele diz a seguinte frase que vira uma espécie de premissa para compreendermos essa questão. Aristóteles diz: o homem que não vive em sociedade ou é um bruto ou é Deus. Frase pesada, mas frase belíssima que sintetiza bem essa ideia. Veja, se o homem não tem o auxílio da educação de outro ser humano que já saiba usar o intelecto, que já saiba usar a razão, esse homem vai se embrutecer. E as suas paixões mais baixas, suas paixões animais, vão tomar conta do palco principal e esse ser humano vai viver sempre abaixo da natureza humana, como um bruto, como um animal. Né? Ou então, se fosse possível, um homem viver sozinho, chegando à perfeição da sua natureza, ainda assim não seria um homem, seria Deus. Né? Pois sim, os deuses não precisam de aprender a usar o intelecto, visto que eles já são perfeitíssimos. Então, não teria necessidade da vida em sociedade. Mas veja, para Aristóteles, a vida em sociedade faz parte da natureza humana, faz parte do desenvolvimento natural do homem. E aí que entra a família. Né? O que é a família? A família é uma primeira sociedade que se tem notícia. Né? A família é a união de seres humanos a partir da consanguinidade e do amor. Então, da consanguinidade, porque o ser humano só vem à existência através da relação sexual entre dois seres humanos, um do sexo masculino, outro do sexo feminino. E também um amor ele representado por essa complementaridade entre os dois sexos. Né? E a partir daí, a criança nasce e vai sendo educada pelos pais da melhor maneira possível. Isso já é uma vivência social. Então, o homem, ele naturalmente é um ser familiar. Então, a família, ao contrário do que dizem alguns pseudos filósofos modernos, a família é uma instituição natural, faz parte da natureza humana. E nesse sentido, já se aqui lançando mão de Santo Tomás de Aquino, outro grande filósofo medieval, que se aproveitou da base aristotélica para ainda aperfeiçoar alguns conceitos. Segundo Santo Tomás de Aquino, o modelo de família é um modelo patriarcal, né, centrado na figura do pai, que visa proteger a família a partir, né, das virtudes cedidas por Deus. Né? Então, da mesma forma que você tem um Deus único, né, que protege toda a humanidade, na família você tem um homem que protege toda a família, tá? E que visa educar da melhor maneira a família. E a mulher, né, gerencia os filhos de maneira mais direta. Tá? Então, o homem é aquele que sai de casa, vive uma espécie de odisseia no mundo
e retorna para sua pátria, retorna para sua casa, como um Ulisses em Ilíada, né? Retorna para sua casa, trazendo aquilo que é necessário para sua família. Enquanto isso, a mulher tem um papel fundamental de gerenciar e educar de maneira mais direta os filhos, né? Então, de certo modo, o marido educa a esposa e a esposa educa os filhos, né? Essa hierarquia representa uma espécie de ordem que constitui o modelo ideal de família, podemos dizer assim. Agora, veja que, infelizmente, alguns pseudos filósofos modernos trouxeram novas vertentes de família, que são pseudos famílias, falsas famílias. E um grande exemplo disso é o exemplo trazido por Marx. Né? Karl Marx dizia que a propriedade privada é a origem de toda desigualdade, de toda injustiça. Então, a propriedade privada deveria ser destruída em nome da recuperação, né, da justiça social. Só que Marx, ao início da sua vida intelectual, achava que a propriedade privada, imitando ali muito Rousseau, achava que a propriedade privada era um mero terreno cercado. E a partir dali a desigualdade surgia. Mas depois, já ao final da vida, Marx inicia a escrita de um livro chamado Da Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada, que ele não termina, ele morre antes. O seu parceiro intelectual Engels vai terminar esse livro. E esse livro, ele defende uma tese extremamente polêmica, né? Que tese é essa? Segundo Marx e Engels, existiam comunidades, né, proto-comunistas, podemos dizer assim, que funcionavam da maneira extremamente justa. Era uma espécie de paraíso na Terra. E qual era o funcionamento dessa comunidade? Todos ali conseguiam se realizar pela sua própria natureza voltada ao trabalho. Lembremos que, para Marx, a natureza humana é explicada pelo trabalho. O homem, segundo ele, se realiza pelo trabalho. E trabalho aqui significa o quê? Realizar um esforço, modificar a natureza, produzir bens e usufruir esses bens. Quando o homem consegue, né, agir por essas 4 ações que definem o trabalho, ele se realiza. E segundo Marx, a história das sociedades é a história da injustiça, porque o homem não se realiza mais dessa forma. Segundo Marx, as sociedades baseadas na propriedade privada são estruturadas da seguinte forma: a maioria realiza esforço, modifica a natureza, produz bens, mas na hora de usufruir os bens, alguém vai e usurpa os bens sem ter realizado esforço. Então, segundo Marx, essa é a base, né, das sociedades baseadas na propriedade privada. Só que, segundo Marx, existiam essas comunidades que funcionavam como um paraíso na Terra, pois não tinham a propriedade privada. E como é que essas comunidades funcionavam? Todos da tribo, todos dessas comunidades, né, de hominídeos, todos eles realizavam esforço, modificavam a natureza, produziam bens e usufruíam os bens. Então não havia uma hierarquia, não havia propriedade privada, não havia ideia do ter. Eles apenas agiam em nome da comunidade. Né? Isso funcionava, segundo Marx, porque não existia propriedade privada. Mas, ao contrário do que o próprio Marx achava, já ao final da vida, Marx percebe que a primeira propriedade privada não é um terreno cercado. Anterior ao terreno cercado, existia a família. Então, a família é a primeira propriedade privada e que, segundo Marx, produziu a desigualdade social. Como funciona essa tese do Marx? Segundo Marx, essas tribos funcionavam porque as mulheres tinham relação sexual com todos os homens da tribo. Então, quando nascia o filho, não se sabia quem era o pai, o filho então crescia e entrava na roda do trabalho, fazendo com que a justiça e a harmonia na comunidade continuassem. Eis quando o problema surge, quando o homem, usando e abusando da sua força física, obriga a mulher à fidelidade. E obrigando a fidelidade, quando eles têm relação, nasce o filho, e aquele homem sabe que aquele filho é dele. Então ele aponta para o filho e diz, meu patrimônio. Né? Essa palavra patrimônio aí tem o prefixo pater, que significa pai. E a mulher, em vingança ao homem, exige o matrimônio. O prefixo do matrimônio, mater, que significa mãe. Nasce, então, a família. E ali as comunidades começam a se desestabilizar. Por quê? Pai, mãe e filho, ao invés de continuarem trabalhando em prol da comunidade, passam a trabalhar apenas em benefício próprio e começam a acumular riquezas, se distanciando do restante da tribo. E na medida em que a família vai aumentando o seu número de filhos, vai exercendo uma opressão em relação ao restante da comunidade. Então, segundo Marx, a família é a causa da injustiça social. Um verdadeiro absurdo. Né? Marx não compreendeu direito que a família é uma instituição natural, não uma artificialidade criada pelo homem em algum momento da história. Isso é um grave erro, mesmo porque
nesse livro, nem Marx nem Engels conseguem comprovar, a partir de fontes primárias, essa visão histórica da origem da família. Então, meus amigos, é necessário dizer, existe apenas um modelo familiar, que é o modelo familiar no qual se explica, como Aristóteles já explicava, pela relação consanguínea entre pessoas e pela relação do amor. E como o amor exige complementaridade, essa complementaridade se dá entre homem e mulher, pois somente homem e mulher podem gerar a vida. Ok? Então é isso, meus amigos. Procurem, conversa aqui embaixo, me procurem também no Instagram para terem mais informações, se você quer ter uma formação sólida da filosofia, para ter várias informações, mais informações sobre o nosso curso, ok? Nós vamos trilhar no curso da filosofia, já estamos trilhando, estamos na Idade Média, estamos estudando Santo Tomás de Aquino, e vamos usar as obras clássicas, mas também vamos entrar na filosofia do Renascimento, depois filosofia moderna, e até o final do curso na filosofia pós-moderna. Ok, meus amigos? Então é isso. Fiquem com Deus. Até mais.